acaba de ser lançado o livro A Escravidão na Amazônia, que retrata o sistema sofisticado de exploração e escravização de trabalhadores e trabalhadoras do campo no Brasil a partir da implementação de projetos desenvolvimentistas. Os autores do livro são Ricardo Rezende Figueira, ainda Adônia Prado e Rafael Franca Palmeira. E a gente vai falar com um desses autores, que é o padre Ricardo Rezende Figueira, ele que é professor antropólogo, coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo, no Núcleo de Estudos em Políticas Públicas e Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Olá, padre Ricardo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilúcia, bom dia, ouvintes do Jornal Brasil Atual. É um prazer estar aqui, ainda mais que é o 15º aniversário do Núcleo de Estudos Políticas Públicas e Direitos Humanos, então coincide com a nossa festa, e é bom falar com vocês, e é bom tratar de um tema que é muito atual, e é necessário falar sobre ele. Exato, padre Ricardo, vamos falar aqui sobre o papel também da Comissão Pastoral da Terra. Sabemos que foi feita uma grande pesquisa, né, a respeito do trabalho escravo, e gostaria de saber também qual que é o período que é abordado nesse livro em relação à escravização na Amazônia. Então, no Núcleo de Estudos Políticas Públicas e Direitos Humanos, a gente tem um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo. Então, nesse grupo, a gente tem um acervo bem grande de documentação, e a fonte para esse estudo foi principalmente uma documentação da Comissão Pastoral da Terra, mas não só, né, do próprio núcleo também e de outras fontes. E a gente então estuda de 1972 até o final do governo Lula. A gente começa no período da ditadura, né, 72, vai até o final da ditadura, que é o primeiro momento do estudo. Então, até 1900 como é que é? A ditadura terminou em 84. É isso? Estou confundindo. 84. Aí, em 85, começa o governo, a chamada Nova República, né? Então, a gente pega o primeiro momento, esse período terrível da ditadura, onde a repressão era muito forte, onde não havia canais legais de busca de alternativa, nem o judiciário, nem a polícia, nem o Ministério Público, nem os auditores fiscais, nada funcionava, né? Era muito complicado. A imprensa também era amordaçada, ou se auto-amordaçava, também tem isso, né? E então foi o primeiro momento do estudo. É o momento mais violento, é o momento que tem mais assassinatos, mais utilização de mão de obra escrava em larga escala. É um horror, né? Um período muito difícil. O segundo momento, sim, Marilu, você queria falar uma coisa? Desculpa. Não, exatamente. O senhor vai falar o segundo momento, eu gostaria também que o senhor falasse sobre os depoimentos, né, das pessoas que estiveram nessa condição, né, de trabalho análogo à escravidão. Enfim, os fugitivos, libertos, enfim, estão aí contemplados. Como é que existe aí esse depoimento dessas pessoas, que é muito importante também, né, professor? É verdade. Então, o recorte geográfico é principalmente o sul do Pará, onde eu estava, onde teve uma guerrilha chamada Guerrilha do Araguaia, a guerrilha que terminou em 74. E a repressão era muito grande. Então, os agentes pastorais eram todos considerados comunistas, terroristas. A Rádio Nacional da Amazônia falava o dia inteiro isso contra a equipe, né, daquela região. Os bispos, Pedro Casaldáliga, o Dom Estevam Cardoso de Avelar, o Dom Alano, eram bispos processados, os padres eram processados, era um ambiente difícil. E naquele contexto, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, ela montou um projeto de desenvolvimento, de ocupação da região, que era um desastre absoluto, do seu ponto de vista ambiental, do seu ponto de vista trabalhista, do seu ponto de vista de concentração fundiária, e provocava com dinheiro público o chamado trabalho escravo.
E eu morava lá a partir de 77. 77 até final de 96 eu morei lá. Eu morei durante 20 anos. Então, no escritório da Comissão Pastoral da Terra, na minha casa, na rua, a gente era procurado por pessoas que fugiam das fazendas. E elas temiam ser mortas. E muitas que foram capturadas na fuga foram assassinadas. Então, era um ambiente terrível. E, quando nós as recebíamos, a gente, então, precisava documentar, porque a gente queria denunciar tais fatos. Mas denunciava, a gente ia denunciar não aquele velho empresário de chapéu espora, mal informado. A gente estava diante do maior capital financeiro e industrial envolvido com o crime. Eram grandes empreendimentos que no sul do Brasil, por exemplo, eram da área industrial, por exemplo, fazia carro, ou da área financeira, né? Eram bancos. E esse pessoal lá na Amazônia criava um gado, começou a criar gado, né? Com dinheiro nosso, dinheiro de dedução de impostos, com empréstimos com uma taxa de juros negativa. Então, e essa gente contava para a gente essa história. Então, no primeiro momento, a gente tinha que ter prova do que a gente estava falando, porque a gente não gozava de bom nome, né? De boa fama, a gente não gozava de crédito, a gente tinha que ter documentos comprobatórios. Então, às vezes, dependendo do conteúdo da informação, a gente ia num cartório para reconhecer firma, ou ia num cartório fora da região, porque para a pessoa não ser morta, né? E a gente tinha que providenciar a fuga da pessoa da região. Nós não podíamos contar nem com a polícia, nem com nenhuma instância governamental, nem com a imprensa fazia silêncio, então era muito difícil. E no meio acadêmico, a gente começou a usar a categoria trabalho escravo, quando a gente vinha falar nas universidades e tal, e as pessoas estranhavam, achavam que esse padre que vem lá da roça, né, não sabe que em 1888, uma princesa chamada Isabel, né, aboliu a escravidão. Não existe escravidão, isso é ficção, né, uma categoria completamente inadequada. Então, a outra razão que a gente tinha, muito importante, que é a necessidade de preservar a memória, né? Não é possível ocultar tais fatos. Esses fatos devem ficar presentes na memória nacional, porque são crimes inaceitáveis e não devem ser repetidos. Então, era necessário preservar essa documentação. E eu tinha pouca memória, como até hoje eu tenho pouca memória. Então, o caminho era anotar, fotografar, escrever, e nós começamos a fazer isso rigorosamente. Mas depois tínhamos medo de haver um atentado e queimar todo o arquivo. Então, nós começamos a tirar cópia, mandamos para Belém, mandamos para Goiânia, né? Então, a gente começou a organizar esse material e proteger. E eu estava lá, era graduado em Filosofia e Ciência das Religiões, mas tinha uma esperança de que a universidade trataria desse tema. Acabei eu vindo para o Rio de Janeiro, fiz mestrado, fiz doutorado, e sou professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, então, na universidade, desde 2003, eu criei o Grupo de Pesquisa de Trabalho Escravo Contemporâneo. E lá eu trouxe, então, do sul do Pará, uma cópia da parte relativa à escravidão. Eu não trouxe sobre o conflito de terra, que é maior ainda, também com muitos assassinatos, muita morte. Mas esse material eu trouxe. E aí, na hora que pegamos esses depoimentos, que é uma equipe, né, que trabalhou comigo, nós falamos, bom, como é que a gente vai fazer? Então, vamos organizar essa documentação, né, e vamos selecionar por período, e cada período nós vamos levantar quantas pessoas, de onde são, de qual município, de que estado, né? Então, quem é que colheu o depoimento, qual instituição. Então, a gente faz essa tabela. Então, o primeiro momento é o período da ditadura, onde possivelmente há suspeição de que talvez na Amazônia, por ano, tinha 100 mil pessoas escravizadas, né, que eram normalmente pessoas de fora, outsider, eram pessoas aliciadas em outras regiões do Brasil. Esse é o momento mais duro. Depois, o segundo momento foi o momento de esperança. Agora vai resolver o problema, né? A nova república, né? A Constituição Cidadã vai surgir, vamos mudar tudo, né? Mas foi desanimador, né? O período Sarney,
até Itamar Franco, foi desanimador no sentido de política pública. Não foi formulada a política pública, nem foi reconhecido pela presidência da República o problema. O MIRAD, o Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária, reconheceu o crime, né? Então, fez relatório dizendo que havia trabalho escravo. E, em 92, o Celso Amorim ele era embaixador do Brasil na ONU. E eu estive na ONU em nome da Comissão Pastoral da Terra, a convite da Federação Internacional dos Direitos Humanos. E fiz, então, uma denúncia no plenário da ONU, em Genebra, sobre escravidão. O embaixador brasileiro da ONU reconheceu que havia o crime. Então, possivelmente, foi o primeiro momento brasileiro em que o governo, numa instância internacional, reconheceu que tem um problema. Em 95, o presidente da República, na época, Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista radiofônica, também reconhece o crime. E nós tínhamos criado, na Procuradoria-Geral da República, na época do Aristides Junqueira, um grupo para discutir violência no campo. Então, daquele grupo, com as pressões que se deram ali, foi criada uma proposta legislativa para definir o que era trabalho escravo e uma PEC, um projeto de emenda constitucional, também de perdimento de quem utilizasse mão de obra escrava. Em 95 foi criado o grupo especial de fiscalização móvel do Ministério do Trabalho para entrar e fiscalizar. Então foi uma revolução, primeira vez que o governo entrava nas fazendas e constatava o crime e resgatava a gente. Mas não adiantava, viu, Marilu? Não adiantava. A Ruth, que coordenava esse grupo, ela disse: nós somos eficientes, mas não somos eficazes. A gente liberta os trabalhadores, resgata, mas se voltarmos na fazenda 6 meses depois, vamos encontrar a fazenda cometendo o mesmo crime. Por quê? Porque a punição era muito pequena. Então, era necessário outras medidas. O Ministério Público do Trabalho entrou, começou com dano moral coletivo, começou também a ter uma lista suja do trabalho escravo. Então, foi muito importante. O terceiro momento, que é com Lula, né? O momento com Lula, se aprova o primeiro Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, o segundo Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, né? Se constitui um pacto nacional contra o trabalho escravo, um pacto empresarial. Então, são muitas medidas. Mas, Marilu, o problema continua. Por quê, né? O que está acontecendo, Marilu? Com tantas medidas, né? Com tantas punições, mais de 50 mil pessoas resgatadas do trabalho escravo, e a escravidão aparece em São Paulo, aparece no Rio de Janeiro, com estrangeiro, com brasileiro, na costura, na construção civil, na telefonia, no comércio, explode. Também no serviço doméstico. Não é que não houvesse antes, só que não era conhecido, agora se conhece. Mas por quê? Onde há pobreza, onde há miséria, onde há desigualdade social, há sempre pessoas vulneráveis ao aliciamento, né? Há pessoas que se submetem a um convite que pode ser perigoso. E mesmo se ele sabe que pode ser perigoso, ele pode não ter alternativa, então ele vai correr risco. A pessoa que é escravizada, Marilu, ela não é um masoquista, ela não gosta de sofrer. Ela não se oferece porque ela gosta de sofrer. Isso tem alguns filmes, viu, que surgiram esse ano, muito interessantes, né? Por exemplo, Os 7 Prisioneiros. Não sei se você já chegou a ver, está passando no Netflix. Os 7 Prisioneiros. Tá, já estou anotando, vou ver hoje. Pois é, vale a pena. Nós fizemos também com o Luiz Carlos Barreto, com a equipe do Luiz Carlos Barreto, dirigido pelo Bruno Barreto, o grupo de pesquisa meu participou da pesquisa, do controle de qualidade do filme, não no sentido formal, mas de conteúdo, né? Nós temos 5 documentários chamados Escravidão no Século XXI, está sendo exibido pela HBO. Então, também tem um outro filme muito interessante, que foi feito pelo Renato Barbieri, que é Dona Pureza, ou Pureza, acho que é Dona Pureza ou Pureza, não me lembro, é o nome de uma personagem. E a Dira Paz, do Movimento Humanos de Direito, atriz, ela é a protagonista do filme, ela representa a Dona Pureza. O Dona Pureza é um misto de documentário com ficção, né?
Os Sete Prisioneiros é ficcional, mas é muito legal. Todos eles são muito legais. E o nosso que nós fizemos, com o Luiz Carlos Barreto, dirigido pelo Bruno Barreto, são documentários. A gente pega 5 episódios, cada episódio tem diversas histórias. Aí a gente tem a questão da prostituição e o trabalho escravo. A gente tem a questão da costura, por exemplo, de bolivianos aí em São Paulo. Nós temos empregada doméstica na Bahia, temos carvoaria. No Maranhão temos derrubadas de mata, escravidão no Pará, etc. Então, e também nós temos um caso especial, muito especial, que é o caso de modelos do sexo masculino. Jovens, rapazes, brancos, loiros, olhos azuis, né? Alguns já modelos conhecidos internacionalmente, foram aliciados e utilizados como mão de obra escrava. É uma situação dramática e terrível. E o que demonstra é que, se o principal, a grande quantidade de pessoas, está ligado ao problema da necessidade econômica, né, da desigualdade social, alguns casos podem não ser necessariamente desigualdade social, mas outro tipo de fragilidade. Por exemplo, os jovens, a fragilidade era a idade e o sonho. Queriam ser grandes atores e grandes atores, cantores e atores. E esses meninos foram enganados e submetidos por um falso empresário, aquilo que o Ministério Público do Trabalho chamou de escravidão de ganho. Então, é um caso lamentável que produziu muita dor, muito sofrimento. E temos também uma outra história que pode não ser necessariamente ligada à necessidade econômica, que é a exploração sexual. Então, pode acontecer de alguém, né, que quer ser prostituta ou prostituto, não necessariamente está numa situação de penúria econômica, mas pode ser enganado, ele pode ser aliciado, vai para a Espanha, por exemplo, vai para a Itália, e vão segurar o passaporte, vão ameaçar, vão ser submetidos a condições degradantes de vida e trabalho. Padre, a gente já está no finalzinho aqui do jornal. Eu acho que este livro, a gente precisa falar dele de novo, precisa voltar aqui no jornal para a gente dar aqui outros exemplos, né, realmente dramáticos, né, como o senhor está falando, mas infelizmente o nosso jornal já está no final, já está terminando, e quando estamos numa rede, então, a qualquer momento seremos cortados. Então, antes da gente ser cortado, a gente se despede. Agradeço demais aqui a sua participação. Parabéns pelo livro. Muito obrigada. E espero contar com a sua presença em outra oportunidade, professor. Será um prazer. Um grande abraço para você. Um grande abraço. A gente falou aqui sobre o livro A Escravidão na Amazônia. Conversamos aqui com o padre Ricardo Rezende Figueira, ele que é professor, antropólogo, coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo, no Núcleo de Estudos em Políticas Públicas e Direitos Humanos da UFRJ. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.